Olha, esse cara aqui, chamado John Wycliffe, não sei se a pronúncia é essa, mas é o que está escrito. Ele tem uma história muito interessante. Ele trabalhava com teologia, filosofia, enfim, e ele foi uma pessoa que foi torturado mesmo depois de morto. Bem depois de morto, ele foi condenado à morte pela igreja, como ele já estava morto. A igreja católica foi lá, pegou ele, praça pública, queimou e jogou as cinzas. Tipo uma coisa de excomunhão pelo que ele fez. Mas o que foi que ele fez? Ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. O que a igreja não queria, não permitia. Ele queria ter um monopólio, queria que continuasse no latim para muitos povos não ter acesso à Bíblia. Mas além disso, ele foi acusado de outras coisas, tipo ter uma ideologia comunista, mais ou menos uma nas bases do comunismo, né? O que a igreja sempre foi contra ao longo da história. Hoje em dia a gente vê no Brasil a Pastoral da Terra, a CNBB com uma inclinação meio aí de teologia da libertação, meio de ligada a movimentos sem terra e tal, mas a igreja ela sempre foi do lado dos poderosos. E diz que a partir de John Wycliffe foi que deu as bases aí para o surgimento do protestantismo e tal, de contestar a igreja. Então, a igreja tem dessas, né? Sempre do lado do poder, e o que a gente vê hoje nos evangélicos que estão defendendo aí a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada do boi, ou seja, a bancada dos patrões, do proletariado, da burguesia contra o proletariado, e de pastores que andam com pistolas e revólveres dentro da Bíblia, que também matariam por qualquer coisa. Se você contrariar um cara desses aí, até no aeroporto você vê pastor com, como a gente vê o Hamilton Ribeiro, com uma pistola dentro da Bíblia. O que é uma coisa que não tem nada a ver com Jesus, nem histórico, nem bíblico. Porque o Jesus, ele prega a paz. Então as mesmas pessoas que dizem, os evangélicos e bolsonaristas e direita e neoliberais defendem a vida, o comunismo defende a morte. Tem uma tabela que eles divulgam aí, um monte de coisa ruim do lado da esquerda do comunismo, que eu concordo com algumas coisas, mas deles diz que defensor da vida. Como defensor da vida? Sempre defendendo autoritarismo, golpe militar, ditadura, violência policial, bandido bom é bandido morto, nada de perdão, ou seja, essa é a história da igreja ou do cristianismo, seja dos neopentecostais hoje, seja da igreja católica na Idade Média ou da Idade Média para trás, nos primeiros cristãos, e isso sempre foi o péssimo lado